começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Eu sou Thaís Dávila e mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Ubra TV, TV Cultura e Rádio Mix na Casa Barenbrug, no Parque de Exposições Assis Brasil e Esteio, onde acontece a 47ª edição da Expo Inter, a Expo Inter da retomada e da superação. O tema que a gente vem falando aqui no programa desde as primeiras edições é o movimento SOS Agro, que vem representando agricultores de diferentes portes em várias mobilizações pelo Estado em busca de soluções para a renegociação de dívidas, especialmente dos produtores atingidos pelas enchentes. Conosco aqui no estúdio está um dos coordenadores do movimento SOS Agro, Paulo Learce. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís. Boa tarde. Desde o começo da feira a gente já está vendo alguns movimentos, pessoas com camiseta, adesivos e faixas do SOS Agro espalhados pelo Parque de Exposições. Amanhã, abertura oficial e discursos das autoridades. Vocês pretendem ter um maior número de produtores por aqui? Sim, com certeza, né? Amanhã é o grande dia da feira, o dia da abertura, o dia que a gente está mobilizando todos os produtores para que venham ao parque e participem junto com a gente dessa abertura e participem junto com a gente também da feira e façam seus contatos, demonstrem, né, a realidade que está vivendo a agricultura gaúcha e demonstrem principalmente para a sociedade que ela precisa nos ajudar e os governos, né, principalmente o governo federal também, precisa auxiliar o produtor gaúcho na recomposição financeira para a gente poder continuar produzindo com tranquilidade. O movimento ele veio numa crescente, né, de um número de pessoas lá em Cachoeira do Sul, depois na Fubra, uma grande mobilização em Porto Alegre. O que vocês estão esperando aqui para amanhã? Amanhã não vai ser nenhum movimento perto assim, de quantidade de agricultores do SOS Agro, né, como foram os outros movimentos. Vai ser um movimento assim, de marcar a presença aqui no parque, né, um momento onde a gente vai ter a oportunidade, mais uma vez, de demonstrar a nossa insatisfação pela morosidade do processo, né? E também como eu te falei antes, principalmente fazer com que os agricultores entrem em contato com a sociedade e demonstrem, né, o que de fato está acontecendo. O nosso movimento vem numa crescente, né? Começou lá em junho ainda com um pequeno grupo e a gente foi arregimentando, foi acolhendo pessoas do agro para que nos acompanhem, né? É importante sempre salientar que nós somos um movimento ordeiro, pacífico. Isso é uma coisa que eu ia pontuar, porque a gente acompanha as discussões nos grupos, aí a gente sempre vê as orientações dos organizadores com regras muito claras e são bem seguidas essas regras e cobradas pelos organizadores, né? Claro, a gente tem um propósito muito claro que é reivindicar, né, o nosso direito, assim a Constituição fala, assim o modelo de crédito rural brasileiro, né, diz que o governo federal é o gestor do crédito rural, o governo federal é o gestor do seguro do crédito rural. E o governo federal deve, vamos dizer assim, intervir nesses momentos de crise. E nós vivemos a maior crise do agro do estado do Rio Grande do Sul, nenhuma. Eu acompanhei a securitização lá em 99, 2000, eu acompanhei em 2010 a grande enchente do Rio Jacuí, depois no Timecha Roseiro também, mas nunca teve uma crise no PESA também em 2006, 2007, nunca teve uma crise tão profunda, tão arraigada dentro da agricultura. A gente vem de 3 anos, né, com seca, a gente vem com problema de preço e essa catástrofe, né? Então, isso é que nos movimenta para que a gente possa, de fato, exigir o nosso direito de agricultor gaúcho, para que o governo federal possa vamos dizer assim, nos dar condição de continuar produzindo. Sim. Bom, tu me dizias há pouco, antes da gente entrar no ar, que a propriedade do teu filho teve 90% de perdas. Ontem a Emater anunciou, em entrevista coletiva, os dados de projeção de verão de um crescimento de safra de 17%. Você acredita que a condição que o produtor gaúcho tem hoje em termos de solo, de aquisição de insumos, ela consegue trazer esse aumento de 17%, considerando que o ano passado já foi uma safra reduzida, claro, por causa da estiagem, né? A gente não vai questionar o dado da Emater. A gente vai trazer o que de fato existe hoje na prática no campo, né? Hoje era para nós estarmos já preparando as terras, é para nós estarmos com o insumo dentro de casa
era para a gente estar com o nosso solo de anos de investimento estruturado e não é a realidade do campo, né? O produtor ainda, a grande maioria dos produtores estão preocupados em pagar as contas da última safra, não tem o custeio, não foram ao mercado comprar seus insumos e não estão preparando a terra de forma adequada, né? Nós já estamos em setembro praticamente, né? E isso vai dificultar bastante o processo do início da safra. Então, com certeza, esses dados da matéria são embasados, o próprio governador falou isso hoje na abertura da Assembleia da FAMURS, em cima de um clima perfeito, que não é a realidade nossa. A gente já vai começar atrasado, né? E ainda tem todo o processo de solo que tu trouxe, né? A gente teve perda de fertilidade em algumas propriedades e teve perda de solo em várias propriedades. O meu filho, lá na beira do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, é um exemplo de perda de solo. Então, lá da área total, 230 hectares, nós já mapeamos 100 hectares que podem ser plantados. Os outros a gente não sabe o que vai fazer ainda para recuperar. Então, com certeza, não vai ser uma safra normal, né? Porque o produtor já começa, vamos dizer assim, num estado de não normalidade a safra. Bom, um outro assunto que eu queria ver com você é que hoje foi aprovado no Congresso Nacional, PLN, que trata da desnegativação dos produtores, que vai permitir que os produtores que estão hoje negativados em função dessa questão toda de atrasos aí, possam acessar as novas linhas de financiamento. Foi uma decisão lá do Congresso que possivelmente foi dito pelos ministros aí que já estava consensualizado ali, que poderia ser, que iria acontecer essa aprovação e tal, mas chegou nas 45 do segundo tempo para essa abertura da Expo Inter também. E isso com certeza, a desnegativização é uma pauta do movimento SOS Agro, foi levantada aos deputados federais e ao senador que ainda estava em exercício, Irineu Hort, né, da necessidade disso. Por quê? Porque eu não tenho como ter acesso ao Plano Safra, eu não tenho como ter acesso a uma renegociação se eu estou negativado, né? Então, essa desnegativização é fundamental dentro do processo de que a gente possa obter crédito, né, renovar os créditos e conseguir, vamos dizer assim, ter a nossa recomposição da vida financeira, né? Isso é fundamental hoje. E as demais pautas, as outras medidas provisórias, decretos que aconteceram até agora, o que eu tenho ouvido dos produtores é que é muita sopa de letrinha, muita coisa difícil de entender, mas que na prática não resultou ainda em algo factível na ponta na boca do caixa ali. Vamos dizer assim, a primeira reivindicação, FETAG e Farsul, vai fazer 120 dias semana que vem, né? E o tempo dos homens não é o tempo da natureza, que não é o tempo do agro. Então, a grande maioria do que foi apresentado até agora, ela não contempla os produtores de uma forma geral, ela é muito específica, né? E ela tem várias normatizações e exigências que, se tu for alguma agência de instituição financeira hoje, eles não vão saber te dizer se está correto ou não, o que pode ser feito ou não, quanto ao processo, vamos dizer assim, das medidas provisórias, né, e dos decretos. Nós temos linhas que estão funcionando, como a reconstrução, mas isso foi feito antes, né? Mas o processo de renegociação, tanto da medida provisória quanto dos decretos, eles não são fáceis de ler, fáceis de entender e muito de aplicar, porque não está na gestão financeira ainda. Então, a maioria que foi feito, né, ele não chegou até a gestão financeira, por consequência, não chegou até o agricultor. Bom, a gente falava também sobre a Expo Inter, né? Porque eu sempre gosto de perguntar o que as pessoas estão achando da feira. Porque a feira tá bonita e você me dizia que teve aqui em julho ainda, né? Desde o evento de Cachoeira, né, dia 4 de julho, nós temos um contato muito próximo com a Secretaria da Agricultura, né, via o secretário Clair Kuhn. E após o evento de Cachoeira, ele nos propôs fazer o evento aqui no parque, né? E nós tivemos aqui em torno do dia 10, 11 de julho e o parque estava destruído, né? E tanto é que nós optamos em fazer o evento dia 19 de julho em Rio Pardo, na Expo Agro Afubra, né? E é impressionante assim o que aconteceu, todo o movimento, tudo que foi reconstruído aqui. Mostra a força do setor também, né, Paulo? Mostra a força e principalmente eu acho que mostra o espírito do gaúcho, né, Thaís? Quando nos perguntaram e quando a gente é perguntado, e nos grupos mesmo do SOS Agro, tem mais de 7 mil agricultores, né?
e diziam que a gente não tinha que vir na Expo Inter, que a gente não tinha que apoiar a Expo Inter. Como um boicote, assim? Isso, como um boicote, a gente disse, não, nós temos que ir na Expo Inter. Muito mais do que uma feira com olhar financeiro, é uma feira de reconstrução da estima do gaúcho. A Expo Inter é o maior evento do estado do Rio Grande do Sul. A Expo Inter é o maior evento do agro, é um evento símbolo do agro do Rio Grande do Sul. Então não tinha como não ter, não tinha como a gente não estar aqui e usar isso, sim, a nosso favor. Como um argumento da força do setor. Como um argumento da força do setor, e essa força em pressão às autoridades, principalmente do governo federal, para que os nossos pleitos sejam atendidos. E provavelmente é o que vai acontecer até o final da feira, né? Então é fundamental a Expo Inter, é fundamental que o agricultor venha à Expo Inter ainda nesses 3 dias que restam, né? Para demonstrar, não precisa vir comprar aqui, não é isso que a gente está dizendo, mas vem aqui, vamos fazer grandes números, né? E hoje de manhã o presidente da Farsul, o Gideão, falou que é a maior feira, é a maior Expo Inter da história. Por quê? Por causa da superação. É verdade. Então é isso que a gente, é nesse ponto que a gente tem que olhar, né? Por esse ponto que a gente tem que olhar. Tá certo. Paulo, muito obrigada pela tua participação, desejo sucesso no movimento de vocês e que amanhã venham boas notícias para o SOS Agro e para os produtores gaúchos. Né? Nós que agradecemos, né, Thaís, o movimento SOS Agro agradece, a Ubra TV, a ti, sempre pela parceria, pela cobertura e com certeza nós vamos ter boas notícias amanhã. Amém. Obrigada. E um pouco antes do programa, eu conversei com o secretário de Habitação, Carlos Gomes, pois teve um evento importante aqui na Expo Inter. Vamos conferir. Foi assinado na manhã desta quinta-feira o decreto que cria o programa Assentamento Legal e traz a regularização de terras aos assentados da reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul. Comigo aqui no programa Granja na TV, o secretário da Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes. Como é que vai funcionar esse programa, secretário, e o que isso traz para as famílias assentadas no estado? Olha, primeiro dizer que é uma alegria muito grande colocar esse programa de pé, porque nós temos assentamentos há mais de 25 anos. Famílias produzindo nessas terras do estado do Rio Grande do Sul sem ter a segurança jurídica, sem ter a propriedade dessas terras. Então, todo assentado que já está ali produzindo há mais de 10 anos, ele, a sua família produzindo, então eles terão direito a essa titularidade ou a titulação deste bem, deste imóvel, né? O senhor me dizia que são 114 assentamentos nesse modelo? Exatamente, são 114 assentamentos, na maioria com 2 módulos, 3 módulos, em torno de 18 hectares, 20 hectares, produzindo nessas terras. E dentro desses 114 assentamentos, tem 3.200 famílias trabalhando. Então, cada título é para as famílias que estão produzindo dentro desses assentamentos. Com isso, essas famílias terão, primeiro, a segurança jurídica e, como terão a titularidade da terra, essa titularidade lhe darão, vai ter garantia na hora de pegar o financiamento. Então, melhora, porque hoje funciona através do TCU, termo de cessão de uso, que o Estado tem que estar dando e renovando de quando em quando. E agora, depois que entregar a regularização, fizer a regularização e entregar o título de propriedade, não precisará mais, serão donos para sempre. Então, é uma política libertadora para essas famílias que produzem tanto alimentos, que alimenta tanto o campo quanto a cidade, é a libertação deles. Bom, e nesse mesmo ato que teve a assinatura do decreto criando esse programa, teve também uma questão relacionada aos produtores atingidos pelas enchentes dentro da sua pasta aí, que é a habitação, né, secretário? O que aconteceu? Bom, o governo federal criou um programa exclusivo para atender as famílias que vivem no rural, que tiveram suas casas afetadas. Só que Minha Casa Minha Vida, entidade, calamidade. O governo federal disponibiliza 85 mil para cada família para comprar material de construção para reconstruir a sua casa. Só que não adianta só o material de construção sem a mão de obra. E aí o Estado, Rio Grande do Sul, através da Secretaria, modulamos um programa para fazer o complemento de R$20 mil para auxiliar na contratação de mão de obra. Com isso, possibilitará
600 famílias a reconstruírem as suas casas. Então é algo que de fato devolve a essas pessoas a dignidade de ter reconstruído as suas casas para que elas continuem morando seguro, morando bem, produzindo lá no campo, buscando a renda para a sua família e alimentando as nossas vidas. Que bom. Mas para ter acesso a esses recursos, ele tem que já estar nesse programa do governo federal? Quais são os critérios? Quem pode participar? Bom, dentro dessas 600 unidades que estão distribuídas entre 3 entidades, por isso são entidades, tá? Elas já são credenciadas pela Caixa Econômica, pelo governo federal, e o Estado coloca lá recurso no banco, já fez o convênio com a Caixa Econômica, e também será disponibilizado através da Caixa Econômica, para que essas famílias tenham acesso e comece a construção das casas. Muito obrigada, secretário. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um dos setores que sempre chama a atenção na Expo Inter e sobre o qual sempre se abate uma expectativa grande em termos de comercialização é o setor de máquinas. Está comigo aqui no estúdio o Juliano Vicari, que é gerente comercial da Case IH para a região sul. E vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos da Case, mas também sobre uma mudança de rumo que algumas empresas de máquinas estão fazendo, que é voltando seu olhar para um produtor de menor porte, né, Juliano? Tudo bem? Sem dúvida, Thaís. Tudo bem, boa tarde. Obrigado por estar recebendo aqui a marca Case aqui na entrevista. Sem dúvida, a gente traz para essa 47ª Expo Inter e essa feira da reconstrução, né, todo o nosso portfólio de produto. A Case vem nos últimos 2 anos aí praticamente renovando 90% do seu portfólio de produto, e para essa feira aqui tão importante também não poderia ser diferente, né? Sim. Estamos trazendo aí 2 lançamentos da marca para a feira, né, que são a nossa nova linha de coletadeiras da série 160, a série 60 Automation, que agora também presente nas máquinas menores da marca, nas classes 5, 6 e 7. Então é uma tecnologia que ela já tinha nas máquinas maiores, de maior porte, e agora também trazendo essa tecnologia para as máquinas menores, classes 5, 6 e 7. E também estamos com o lançamento de trator, também um trator bem direcionado para o perfil da cultura do sul do país, que é o nosso Farmal Max, que vem justamente para compor a nossa linha aí de tratores de 80 cavalos até 140 cavalos. Esse 5, 6 e 7 é o tamanho da plataforma? É o tamanho da máquina, o porte da máquina. Ah, sim. Exato, exato. E esse olhar que vocês estão tendo assim para esse porte menor, mais adequado às culturas aqui do Rio Grande do Sul, vocês já vêm trabalhando sobre isso há algum tempo? Você estava me dizendo aqui que é gaúcho de esteio, né? Então conhece bem a característica aí das propriedades. Sim, não, sem dúvida. A marca Case ela tem um portfólio que atende desde o pequeno produtor, né, que busca sempre se profissionalizar, e a gente está vendo cada vez mais isso, né, pelos investimentos que são feitos e pela gestão de recursos, enfim, gestão da economia das informações e das despesas, né, mas também produtos que atendem os médios e os grandes produtores. Um pouco diferente, talvez, das outras marcas, a Case ela começou com produtos maiores. Sim. E foi migrando para os produtos menores. As outras marcas, historicamente falando, elas começaram nos produtos menores e foram migrando para os produtos maiores. E a Case fez o caminho inverso. Mas hoje o nosso portfólio ele atende aí, desde o pequeno produtor ao médio ao grande produtor. E, de fato, a gente vê que é um mercado que ele está movimentando bastante, especialmente na região sul do país, né? Se a gente pegar do Paraná para baixo, especialmente o Rio Grande do Sul, e especialmente após toda essa situação que aconteceu no estado, com as questões das cheias, das enchentes, a gente vê que é um mercado de retomada realmente, né? O pequeno produtor que foi atingido, né, que foi prejudicado nesse meio tempo, ele está buscando retomar e está precisando de maquinário para isso, né? Pois é, a gente estava conversando antes aqui com o pessoal do movimento SOS Agro, que está esperando, cobrando medidas aí de solução para o endividamento dos produtores do governo federal em função da presença de ministros amanhã aqui na abertura da Expo Inter. Mas o que vocês perceberam no stand, assim, né? Qual o ânimo do produtor? Como é que estão sendo os negócios? Sei que é difícil para alguém do setor comercial dizer tá ruim, mas como é que está o espírito dos produtores que visitam o stand de vocês? Mas de fato não está ruim, sabe? A gente até, a nossa expectativa era que após essa situação que aconteceu, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, realmente nós teríamos uma redução na perspectiva de negócios. E isso não aconteceu, né? Muito pelo contrário, houve uma necessidade ainda maior, muito pela questão de realmente de recomeçar, de reconstruir,
houve essa necessidade, especialmente dos pequenos e médios produtores, de reiniciar as suas operações, né? Reiniciar todo o seu processo produtivo novamente e, voltando, né, a questão, obviamente, para isso eles precisam também ter uma necessidade de maquinário para poder fazer esse reinício aí, né? Sim, eu entrevistei na semana anterior aqui da Expo Inter o CEO da Fiergs, Paulo Hermann, e ele disse que essas máquinas precisam ser repostas, né? Teve muita perda de maquinário nessas enchentes. Então, vai ver que é esse pessoal aí que está buscando a... Perfeitamente, exatamente isso. Eu vi uma outra questão no material de vocês que diz respeito à inteligência artificial. Cada vez mais se usa a inteligência de dados, né? Nessa conexão informática que as máquinas estão tendo. Perfeito. Como é que é esse trabalho que vocês estão trazendo? De que forma a inteligência artificial é nessa questão de compilação de dados, de transformar dados em informações úteis para o produtor? Um ponto, assim, acho que consegue resumir de uma forma bem interessante esse ponto, Thaís, é a questão da nossa tecnologia automation das máquinas, por exemplo, né? Mas o que é o automation, né? O automation é uma série de sensores que são instaladas no interior da máquina, e esses sensores, através da análise que é feita do industrial da máquina, enquanto a máquina está fazendo processamento daquilo que está sendo colhido, ele passa a autorregular a máquina de forma automática. Então, a máquina passando a se regular de forma automática, ela consegue ter uma produtividade muito maior e sem níveis de erros, né? Está passando num trecho do talhão ali, encontrou uma situação diferente, a própria máquina já se regula. Ela já faz toda a leitura daquela situação, especificamente daquela situação detalhada, para corrigir todas as outras situações da máquina. Agora, comparando com uma máquina que não tem esse serviço, o que teria que fazer? Teria que parar a colheita ou colher assim mesmo? Perfeitamente. Poderiam acontecer dois casos. Continuar a colheita e nesse meio tempo teríamos mais perdas, né, mais danos, enfim, danos ao grão ou perdas de grão. E também teríamos, ou continuaríamos colhendo, enfim, com uma outra situação de informação, né? Diferente de quando você tem a tecnologia. Hoje, a tecnologia presente nas máquinas, elas fazem praticamente um trabalho automático de até 90% das operações no dia de colheita. São mais ou menos 1.800 intervenções diárias durante o período de colheita, algo que é praticamente impossível, né, uma pessoa nesse nível de detalhamento conseguir fazer. Conseguir coordenar ao mesmo tempo enquanto pilota, né? Perfeito. E isso exige também uma maior capacitação dos operadores. Não é qualquer um que opera uma máquina dessas, Não, né, sem dúvida. Cada vez mais todas as empresas, todas as marcas, né, do mercado agrícola, e não só do mercado agrícola, do mercado automotivo, estão cada vez mais investindo em capacitação, em treinamento, justamente por isso, porque o operador ele passa a ser muito mais um gestor de informação, um gestor de dados, né, do que um operador em si, né? Ele passa a fazer muito mais leituras e interpretações daquele momento do que simplesmente estar ali, né, na operação da máquina, né? Que bom. E esse foco na capacitação, não só da Case, mas também de outras empresas, é importante porque a mão de obra está complicada no campo, né? Muito complicada. Nós temos projetos aí com o Senai, Senar no Mato Grosso, temos projeto com várias escolas agrícolas também no Brasil, justamente também para focar nesse tipo de situação, né? E uma questão importante, só para a gente encerrar, Juliana, é a questão das perdas, né? Quando o produtor tem uma safra apertada, com preços mais baixos, que nem a gente viu aí ao longo desse ano, no caso da soja, é importante perder o mínimo, porque tudo que perde é o que o produtor acaba deixando de botar no bolso depois, né? Perfeitamente. E a gente volta sempre para a questão da tecnologia, né? Você vê como é que funciona. Então, porque com o advento da tecnologia, o uso da tecnologia no processo de colheita, o produtor tem uma redução de perda muito maior, né? E tem aí um ganho de produtividade aí, sem dúvida. Tá certo. Obrigada, Juliano Tá certo. Vicari, gerente Obrigado, comercial Thaís. da região sul, da Case IH. A gente faz um rápido intervalo, em seguidinha tem mais a Granja na TV, direto da Expo Inter 2024. Até já.
volta com a Granja na TV, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, e de Esteio vamos até a Alemanha com o nosso correspondente internacional, Leandro Mariani Mittmann. Bom, Thaís, como vocês aí estão vivendo a Expo Inter, aí, está agitando o Rio Grande do Sul, eu dediquei os 2 últimos comentários a falar de feiras agrícolas. Falei na semana passada sobre a Agritécnica, que é a maior feira agrícola do mundo, realizada aqui na Alemanha, em Hannover. É uma feira que tem uma história fantástica. E também abordei a participação italiana aí na Expo Inter, aí, via consulado italiano em Porto Alegre. Hoje eu vou falar de novo de feiras agrícolas, as principais feiras agrícolas realizadas aqui na Europa. Afinal, elas também são históricas, tem uma história fantástica. Afinal, a gente está falando aqui do Velho Mundo, né? E tem uma história que tem muita história. Inclusive na minha cidade aqui, que é Kaiserslautern, tem um castelo que foi fundado, foi construído nos anos 1100. A estrutura dele ainda está aqui, um pouco danificada, mas ele ainda existe, né? Bom, a Agritécnica da Alemanha, que eu estava falando, ela data de 1887, era realizada em Frankfurt, e depois ela foi transferida para Hannover em 95, ou seja, já tinha se tornado a Bienal, né? A Itália cedia, em Bolonha mais especificamente, a EIMA Internacional, a Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas e Jardinagem. É um evento cuja primeira edição foi em 69. É uma feira bem importante, bem gigantesca. Para você ter uma ideia, no ano passado ela teve a participação de 1.700 empresas de 42 países. A França tem o Salão Internacional da Agricultura, cuja primeira edição foi em 1844. Na época já se promoveu o concurso de animais gordos ou animais de abate. Era um evento que promovia a produção de carne para Paris, para cidades como Paris, né? Aí vocês estão vendo aí, tem fotos dessa feira francesa aí, os animais, tem um animal aí que deve ter sido transferido de trem, porque ele está numa estação de trem, né? O Reino Unido tem a Royal Highland Show, que é realizada em Edimburgo, a capital da Escócia. É uma feira também muito tradicional. A primeira edição foi em 1822, para você ter uma ideia de tanto tempo faz, foi o ano aí da independência do Brasil. E o curioso dessa feira é que lá no início, para eles premiar os pecuaristas, os produtores que venciam os concursos, a premiação era em dinheiro, porque eles tinham dificuldade em confeccionar troféus. Ninguém fazia isso. Até que um senhor lá e o sobrinho instalaram uma joalheria e passaram a fabricar os troféus para esses vencedores. É um evento também bem importante, assim, lá para você ter uma ideia, lá no início já reunia 1.900 famílias, assim. Não é daqui, mas merece menção a Farm Progress Show dos Estados Unidos, uma feira cuja primeira edição foi em 1953, realizada em Illinois, uma feira bienal, e também muito, muito importante, a maior feira agrícola americana. E também menção ao evento aí perto da Argentina, a Feira de Palermo, a La Rural de Palermo, a Exposição Internacional de Pecuária, Agricultura e Indústria, cuja primeira edição foi em 1875, né? E aí, falando em história, eu chego na Expo Inter, né? A Expo Inter é realizada aí desde 1972, com esse formato, nesse local, com uma feira internacional. Mas antes dessa Expo Inter, ela foi precedida por um evento muito importante também, que foi realizado em Porto Alegre, que foi realizado em Porto Alegre desde 1901. Era uma feira de animais, que começou no Parque da Redenção em Porto Alegre, depois foi transferido para o bairro, em 1909, para o bairro Menino Deus, que é hoje o pátio da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura, ela passou a existir com esse nome em 1935, mas a feira já era realizada lá. Então ela foi realizada durante décadas até ser transferida aí para Esteio. Eu contei de tudo isso enfim, eu fiz todo esse relato para lembrar que a Expo Inter é uma feira que não fica devendo nada a ninguém, a nenhuma feira do mundo. Ela é grande, ela é gigantesca, ela traz tecnologia, tem genética e tem uma história também, que começou lá em 1901. E para finalizar essa relação Expo Inter com a Europa, a lembrar que as esferas aí da Expo Inter, elas foram doadas pela Alemanha, então Alemanha Ocidental, em 1974.
A Alemanha promoveu um evento e depois cedeu as esferas aí. Ou seja, a nossa Expo Inter tem uma relação muito importante aí com o mundo, sobretudo com a Europa, com a Alemanha. Obrigado, uma boa feira para todos vocês. Obrigada, Leandro. Leandro volta na próxima terça-feira em outra edição do Mundo Agro. E eu recebo aqui no estúdio da Ubra TV, TV Cultura e Rádio Mix, na Expo Inter 2024, o presidente da Farsul, Gedeon Pereira. Fazia tempo que a gente estava querendo entrevistar o presidente, desde a nossa estreia do programa Granja, presidente, que começou agora no dia 5 de agosto. É uma alegria recebê-lo aqui na Expo Inter. Thais, a alegria é minha até de saber desta novidade, a Granja na TV. Realmente eu fui pego de uma certa surpresa, né? Sempre fui leitor da revista Granja, de repente a Granja saiu para um outro caminho e agora estou vendo a Granja na TV. Que é bom. Uma alegria muito grande. Confira todo dia das 5h30 às 6. Nessa Expo Inter a gente está especialmente das 5 às 6, mas nosso horário é todos os dias das 5h30 às 6 da tarde na Ubra e também no YouTube, né? Mas, presidente, tenho perguntado para todos que vêm aqui nesse estúdio sobre os ânimos para a Expo Inter, né? Foram meses difíceis aí que antecederam a Expo Inter 2024. Chegou a haver dúvidas sobre a possibilidade de realização da feira e está aí uma feira plena acontecendo. Realmente surpresa para todos nós, inclusive os copromotores, e eu reputo esta Expo Inter como uma Expo Inter da coragem. Tivemos a coragem de fazê-la num cenário totalmente adverso, porque na realidade este ambiente que nós estamos aqui agora, ele ainda está com sinais de água aqui no piso, né? Sim. Porque aqui ficou mais ou menos 1 metro a água. E esse cenário era 90 dias atrás, no mês de maio, início de junho. E faz uns 50 dias, 60 dias que nós resolvemos fazer a Expo Inter. Um certo entusiasmo que nos cobrou posição o próprio governador do estado. As entidades copromotoras, com todas as dificuldades, apoiaram a ideia. Vamos fazer então a Expo Inter, mas não tínhamos a expectativa que ela ia ter esta fluência, este tamanho, normal, absolutamente normal. Esta fluência de público que está tendo, embora não tenha o Transurb. Olha bem, a dificuldade de chegar aqui, na realidade, não temos o aeroporto, que sempre as personalidades, as pessoas, muitas das reuniões que a gente sempre faz durante a Expo Inter, e no nosso caso, principalmente o pessoal que vem do Mercosul, que evidentemente esse ano não estão conseguindo vir, e dispensamos esse tipo de reunião, a exemplo da FARM, Federação das Associações Rurais do Mercosul. Nós teríamos uma reunião da diretoria da CNE, que teria sido ontem, a presença dos presidentes das federações do Brasil lá fora, que nós tivemos que suspender tudo, até porque nós não tínhamos ideia do tamanho da Expo Inter. Claro que a dificuldade do aeroporto é quase que intransponível, né? Mas, de qualquer maneira, estamos fazendo uma Expo Inter fantástica. E eu te diria, na minha opinião, que é a maior Expo Inter da história, pelo menos até agora. Não pelo fato de ela ser maior que as outras, não é, mas pelo que estava acontecendo antes dela, que realmente é algo inusitado. Existir a feira já é um E recorde. existir na magnitude que ela está existindo, com todo mundo que deu, realmente é fantástico. Bom, presidente, que bom, né, a gente está tendo esse movimento aqui. Também fiquei bastante feliz. Acompanho a Expo Inter aí há pelo menos 25 edições. Agora eu queria... Então eu acompanho um pouquinho mais que tu. Eu acho que eu estou desde a primeira. Agora uma questão importante, né? Sexta-feira, abertura oficial da Expo Inter, presença de autoridades, pelo menos 3 ou 4 ministros aqui no Parque de Exposições. O movimento SOS Agro está presente já, né? E com suas camisetas e seus adesivos espalhados pelo parque. Conversei agora há pouco com o Paulo Learce aqui no programa. Qual é a sua expectativa em relação aos anúncios do governo? O senhor acha que, depois da aprovação do PLN aí, da desnegativação, o senhor acha que vem Fávaro aí com algum anúncio mais robusto, diferente do que foi feito até agora? Eu tenho uma grande preocupação, aliás, estamos tendo, porque faz já alguns dias que nós viemos trabalhando nessas questões, juntamente ao governo federal, e não está havendo a devida compreensão por parte do governo federal daquilo que aconteceu no nosso estado. Essa é uma realidade. Realmente essa catástrofe, esse cataclisma que aconteceu aqui, não entrou ainda na cabeça dos dirigentes da nação brasileira. Não era, evidentemente, que um ministro encarregado da reconstrução, que é o ministro Paulo Pimenta, mas também entregaram uma caneta para o ministro, mas não entregaram a tinta para a caneta. Sim. Então não resolve muito, né? E as medidas têm vindo muito acanhadas, muito rasas e a conta-gotas. Então, e as medidas que vieram, ainda hoje o ministro Paulo Teixeira estava aqui no parque, ainda assisti
um discurso, estive com ele rapidamente, e ele ainda colocou, quer dizer, a burocracia para os pequenos produtores. Nós temos pequenos produtores, e olhe bem, a Farsul vem defendendo isso, porque para a Farsul o produtor rural não tem tamanho. Sim. E eu tenho dito sistematicamente que para esses pequenos produtores que sofreram nos vales dos grandes rios, que realmente foi, esse sim tiver a vida transformada, tem que passar borracha na dívida deles. Mas a burocracia é tão grande, porque passa por um conselho, porque vai para o Conselho Federal. Olha, até a LGPD, a Lei de Responsabilidade de Dados, sigilo bancário, não permite que o banco passe os dados de algum produtor para um conselho, seja o que for. Então não tem. Nós temos que ir diretamente no agente financeiro, resolver, desburocratizar, para que esses produtores tenham, inclusive, a dívida perdoada e possam acessar novos créditos para recomeçar a sua vida, porque a sua vida está destruída. Para os médios e grandes produtores, nós não estamos pedindo perdão, de jeito nenhum. Nós estamos pedindo alongamento de prazo. E não está vindo nenhuma coisa nem outra a contento. Não, e essa questão da burocracia é importante também, porque não tem condição de fazer um caso a caso, porque são muitos casos, são milhares de casos. Complica um pouco mais isso também, né? Mas eu acho que eu trabalharia de uma maneira mais simples. Pega ao longo dos grandes rios esse pessoal que teve as propriedades destruídas. A Emater conhece, todo mundo, o banco conhece. Sim. O agente financeiro sabe para quem entregou o dinheiro e qual é a situação desse produtor. Então podia ser desburocratizado via sistema financeiro, na minha opinião. Pode ter uma outra nuance que há que se estudar. Então, porque ao longo dos grandes rios, é só dizer, a matrícula do cara, ele estava na beira do rio que acabou a propriedade dele. Simples assim, né? Eu, pelo menos, eu andei lá. A mancha de inundação já seria... A mancha já está colocada. E nós já temos, inclusive, o mapa da mancha. Os demais produtores não, é outra história. Mas esses os demais produtores é aquilo que eu venho colocando. Nós queremos alongamento, um juro razoável para poder... Estamos dispostos a pagar algum juro, evidentemente, né? Mas precisamos de alongamento para que o produtor melhore a sua capacidade de pagamento e, consequentemente, ele possa acessar a novos créditos, senão realmente nós vamos ter uma diminuição no tamanho da safra do Rio Grande do Sul. Bom, presidente, a Emater anunciou ontem um aumento de 17% na projeção da safra. O que o senhor acha desse número, desses números apresentados? Eu acho um número espetacular, realmente, porque nós já prevíamos isso este ano. Porque, na realidade, veja bem, Thaís, nós perdemos 2 safras no passado, por seca, não por excesso de chuva. Nós perdemos 30 milhões de toneladas de milho e soja, praticamente. Esse ano nós tínhamos a expectativa de colher 25 milhões de toneladas de soja. Colhemos 19, perdemos 6, ou deixamos de colher 6. Bem menos que o processo da seca. Então a Emater simplesmente está anunciando que se tudo se resolva, vamos colher 35 milhões de toneladas de grão. Porque é a capacidade do agricultor gaúcho. É a capacidade do território gaúcho. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem uma nova fronteira agrícola que tem se expandido, que é justamente a metade sul do estado. Então, realmente, o número da Emater, creio eu, que está certo, desde que se resolvam os problemas financeiros e, evidentemente, que o clima também não seja nefasto, né? Senão não se resolve. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles estão certos. Eu entrevistei essa semana o Flávio Varoni, que é meteorologista, e ele disse que a projeção, o prognóstico da meteorologia para essa próxima safra de verão é de um laninha fraco. E que 2017, que foi o recorde de produção de soja no Rio Grande do Sul, também foi um ano semelhante, um laninha fraco. Então, se for em relação ao clima, teremos boas notícias. Realmente, nós temos essa experiência que os El Ninhos é que são desastrosos, pelo menos na minha região que eu estou, lá na metade sul do Rio Grande, sempre com o El Ninho nós tivemos problema, porque tu planta mal e tu colhe mal. A realidade é essa, porque tu perde as janelas muito e depois na hora de colher vem excesso de chuvas e aí é soja que apodrece, soja que arde, vagem que abre e põe o grão fora. Isso acontece, está acontecendo, aconteceu com o El Ninho. Um laninha moderado, um laninha fraco, tu tem chuvas menores, mas mais esparsas. E a soja precisa aí ao redor de 400, 440 milímetros mais ou menos, no seu período vegetativo até a colheita, né? Então, vendo essas chuvas regulares, é sucesso de colheita, sem dúvida nenhuma. O problema que nós vamos ter o ano que vem, evidentemente que desde que possamos resolver os problemas de endividamento dos produtores, é que realmente a precificação da soja parece um pouco mais baixa. Talvez o pessoal tenha que trabalhar mais em termos de mercado futuro, né? Fazer vendas futuras, aproveitar essas variações do dólar aí, seja o que for, ver prêmio de porto, para poder ter uma safra mais tranquila sob o ponto de vista
da comercialização. Presidente, a Farsul sempre teve uma característica muito combativa, né? O presidente Lula citou esses dias o nome do presidente Esperoto, que aliás ganhou o nome de viaduto hoje pela manhã aqui na Expo Inter. O nome do viaduto que dá acesso à Avenida Cecília Crefft, que é ao lado da Expo Inter, recebeu o nome de Carlos Rivassi Esperoto, que é o ex-presidente da Farsul, que antecedeu o Gedeão, foi vice dele muitos anos, né? Presidente da Farsul por 20 anos. E o presidente Lula citou esses dias o Esperoto por essa combatividade em relação ao governo federal. O que o senhor vai dizer amanhã? Não precisa dar o discurso inteiro, mas uma manchete do seu discurso de amanhã. Não, realmente, acho que houve um equívoco muito grave do presidente da República ao citar equivocadamente da maneira que citou o presidente Carlos Esperoto, porque o Carlos Esperoto nunca foi combativo, ele sempre defendeu muito o agronegócio. E realmente, nessa situação em que para nós o direito de propriedade é algo inegociável e justamente esse tipo de governo ele agride muito o produtor rural nesse sentido, ou seja, direito de propriedade, ou seja, a questão indígena, a questão quilombola, as questões ambientais, vem muito acoplado a essa ideologia que hoje está no poder, e o presidente Esperoto sempre foi muito defensor dessas coisas, embora naquela época a questão ambiental não era tão aguda como é hoje, mas eram outras questões, principalmente com as invasões de terra, que o próprio partido do presidente da República sempre defendeu. Então o presidente Esperoto sempre defendeu aquilo que é racional, porque na realidade quem defende este país, quem salvou o Brasil, foi o agronegócio, foi a agricultura, seja ela micro, pequena, média ou grande. E o presidente Esperoto sempre foi muito presente. E acredito que hoje o prefeito Leonardo Pascoal, na Farsul, assinou o decreto municipal, dando o nome a um ponto que vai ser restabelecido, que já está colocado, está ali a ponte já feita, o viaduto já feito, é só fazer as cabeceiras, e num local que todos os produtores rurais... Emblemático. Passam por ali, para chegar, porque vem pela 448, para chegar na Celina Crefft, na Celina Crefft, para acessar a todos os portões que justamente dão acesso à parte de pecuária desta magnífica feira que é a nossa Expo Inter, né? A outra turma entra lá por toda, a pessoal da máquina agrícola e do cavalo crioulo. Então todo mundo que passar ali vai enxergar o nome do presidente Carlos Rivassi Esperoto, e eu aplaudi isso muito a iniciativa do prefeito Leonardo Pascoal de dar esse nome muito bem lembrado, muito bem, e pelo qual eu muito me honro de sucedê-lo na presidência da Federação da Agricultura. E a manchete do discurso? Não, acho que o discurso, evidentemente, que ele terá que dar uma conotação sobre tudo isso e pela nossa coragem, a coragem do povo gaúcho. Porque a Expo Inter está demonstrando a coragem de um povo. Agora, não apostar nesse povo significa perder parte considerável do futuro do nosso país. Porque este povo que construiu, mostrou a garra, para em poucos dias construir essa magnífica Expo Inter, é o mesmo povo que fez a marcha para o norte, né? Ocupou todos os espaços indomáveis do Cerrado brasileiro, eu diria assim, e produziu e construiu a terceira maior agricultura do mundo, maior exportador líquido de alimentos do mundo. Esse é o tamanho da agricultura brasileira. Portanto, apostar neste povo é investir na segurança futura do nosso país. E esse é o equívoco deste governo que está tendo essa dificuldade de acreditar que isto seja realmente real, mas nós já demonstramos com muita qualidade a garra e a coragem e a qualidade do homem gaúcho, do produtor, do homem e da mulher gaúcha, né? Estou dizendo homem figuradamente, sim, né? Do povo gaúcho, o homem e da mulher gaúcha, porque quando eles saíram para conquistar o Brasil, foram os casais que foram para lá, foi o homem, foi a mulher que subiram, acamparam, embaixo de uma boa lona preta, não essa lona preta de invasão de terra, vamos ser claros, que eu vi isso no Brasil Central, sim, porque naquela época eu também andei por lá, vislumbrando o nosso Brasil. Chegava lá, tinha um trator CBT, uma caminhonete Ford, uma caminhonete Chevrolet, daquela época, acampada embaixo de uma árvore, virando terra, desmatando o cerrado e transformar o Brasil nessa potência agrícola que é hoje. Então é palmas para esse povo. Então tem que apostar nesse povo. E o carro-chefe disso aí, a locomotiva disso aí, é o Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito obrigada, presidente. Já temos a manchete do discurso do presidente Gedeão Pereira. Amanhã vamos acompanhar a abertura oficial da Expo Inter também. Obrigada pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Thaís, um grande prazer, uma grande honra estar contigo mais uma vez e agora no canal A Granja. A Granja com a Ubra, né? A Ubra TV, a Granja na TV é o nome do programa. Granja na TV. Obrigada. Valeu. A gente faz um rápido intervalo, em seguidinho estamos de volta. Granja na TV e vamos falar sobre carne agora. A Expo Inter 2024 é palco do lançamento da carne Angus de corte premium com cruzamento com raças leiteiras. Aqui comigo está o Michael Borges, que é subgerente do programa Carne Angus Certificada. Tudo bem, Michael? Tudo bem. Como é que funciona esse cruzamento? Por que essa carne que sai do cruzamento de Angus com raças leiteiras como Jersey e holandês traz esses cortes premium? É uma satisfação estar aqui com vocês. Animais de raça leiteira, né? O produtor de raça de leite, ele tinha uma dor, né? Ainda tem. Os bezerros provenientes, os terneiros aqui no Rio Grande do Sul, os terneiros, eles têm menor qualidade para a produção de carne, consequentemente, tinha menor valor. Então, isso já é praticado no mundo todo. Se utiliza as vacas de leite com animais Angus, né, com touros Angus, para trazer uma genética corretiva e, com isso, melhorar a produtividade zootécnica desse animal, né? E, além disso, a carne. A gente consegue, com isso, fazer uma carne de melhor qualidade, trazendo a raça Angus para esse cruzamento, tendo uma ação corretiva nesse produto, entregando ao consumidor também uma carne de alta qualidade do cruzamento de vacas de leite com animais Angus. Mas aí é só a geração que vai para a criação, para a cria, para o abate. Exatamente. Esse terneiro proveniente desse cruzamento já é destinado aí aos nossos frigoríficos parceiros e, a partir de agora, pode ser, claro, certificado, tem todos os critérios, né,
Então ele tem que passar por todo o crivo que o programa exige para ser certificado, né? Mas até então esse animal ele não tinha dentro do nosso padrão racial a aceitação. Hoje, né, os produtores, né, de várias cooperativas de leite podem se beneficiar e trazer mais essa fonte de renda usando também o programa Carne Angus. E o programa Carne Angus, ele é muito exigente, tem até questões ambientais envolvidas, ESG e tudo mais, né? Sem dúvida, nós somos muito exigentes não só com a qualidade da carne, mas também com questões ambientais. Nós temos inclusive um selo de sustentabilidade que os produtores podem acessar. Então, toda essa parte sustentável e econômica, eu sempre digo que é muito importante. A pecuária leiteira, sabemos que vem reduzindo cada dia mais a sua margem. Então, tendo o acréscimo de mais essa fonte de renda dentro da porteira, eu acho que é muito importante e saudável para todos os produtores de leite. E quais são as principais características da carne desse animal, que é a cruza do Angus com raças leiteiras? É importante salientar nessa parte de qualidade de carne que a genética Angus a ser usada, ela tem que ser bem escolhida, bem elaborada para esse cruzamento. Então tem que ser animais especificamente que vão corrigir toda a parte deficitária da raça holandesa ou Jersey para a produção de carne. Então, feito esse cruzamento assertivo, esse produto vai estar nas melhores mesas, nos consumidores mais exigentes, com um bom padrão, excelente maciez, bom marmoreio, que foi fantástico, até surpreendente de nossa parte. Fizemos alguns estudos e acompanhamos processos e podemos, né, vivenciar e identificar ali um produto de excepcional qualidade. Como é que se chegou nessa decisão ou encontraram, enfim, abateram um animal que era uma cruza, por acaso vimos, olha, essa carne é boa e... Sim, na verdade, como eu disse, já é algo feito, né? Já é algo que vem sendo feito em outros países. Sim. Né? Inclusive com carne Angus certificada, oriunda desse cruzamento. Isso é muito feito nos Estados Unidos, por exemplo. Os produtores de leite daqui despertaram interesse, né, por conta desse problema de receita, né, e dessa desvalorização do macho leiteiro, como já vem feitos nos Estados Unidos com grande sucesso, trouxeram para cá, chamaram, né, nossos parceiros, chamou a Associação Carne Angus para conversar, trouxeram para nós a oportunidade. Primeiro buscamos conhecer, né, ver se fazia sentido e se trazia, principalmente, se trazia para o Carne Angus toda a qualidade que a gente está acostumado, né, a certificar e a levar aos consumidores. Foi uma mudança de paradigma para vocês também. Sem dúvida, sem dúvida. No começo, né, não tinha tanto animais para a gente conhecer também, né? Então, assim, é importante dizer, precisa da genética ideal, precisa do aporte nutricional que esse animal exige, juntando genética, uma boa nutrição, que geralmente o produtor de leite está muito habituado e é expert no assunto, né? Então, trazendo isso tudo, esse combo consegue entregar, sim, uma carne de qualidade e nos convenceu. É fantástico. Quem tem a oportunidade de conhecer e de provar vai constatar isso. Bom, o lançamento dessa inclusão foi aqui na Expo Inter, já existem propriedades certificadas, como é que está esse processo? O consumidor já consegue encontrar carne Angus de raças leiteiras? Acredito que sim, estamos no início, né? O lançamento foi agora, mas já vem processo, já vem bem maduro, né? Como eu te disse, foi feito antes para a gente ter a certeza da qualidade do produto. Então, sim, já está sendo feito principalmente no Paraná, por um parceiro nosso, né? E vem tendo um resultado muito bom e os consumidores vão poder provar. Também é fácil, quando o produto é bom,
é fácil, né? Você ter a coragem, né, de colocar no mercado. E é espetacular, sem dúvida. Tá certo, que entusiasmo aí do Michael. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, estamos à disposição mais uma vez, muito obrigado. E agora vamos ao Direito no Agro com Francisco Torma, que andou pelo Brasil viajando. Ei, Torma? Oi, Thaís, estamos de volta para falar sobre direito e agronegócio aqui na Ubra TV. E eu tinha comentado na semana passada que eu estaria no Congresso Nacional de Direito Agrário, que aconteceu lá em Goiânia, e tive lá efetivamente. E olha, dias maravilhosos durante toda quinta e toda sexta-feira da semana passada. Vários agraristas, vários advogados e juristas do agronegócio estiveram envolvidos aí nas atividades do Congresso Nacional. Muita discussão importante, como por exemplo a situação do endividamento do Rio Grande do Sul, as novas ferramentas de financiamento, CPR Verde, CPR Garantia, contratos agrários, enfim, muitas discussões muito importantes aconteceram lá em Goiânia e foi muito bom participar desse evento. E olha, quase fiquei preso em Goiânia. O que aconteceu? Eu saí de lá domingo cedo do aeroporto, saí às 5 da manhã voltando para o Rio Grande do Sul, e quem ia sair depois de mim já não saiu mais, porque a fumaça estava muito intensa lá em Goiânia. O aeroporto fechou domingo de manhã, um pouquinho depois que eu consegui sair de Goiânia. Olha, de madrugada, quando eu acordei para ir para o aeroporto, o hotel já estava com um cheiro muito forte de queimado, a cidade estava tapada de fumaça, uma situação muito grave que está acontecendo lá para cima, na Amazônia, em Goiânia, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, inclusive, precisamos falar sobre o estado de São Paulo, porque muitos produtores rurais estão sendo atingidos, foram atingidos e ainda estão com problemas no estado de São Paulo. O governo estadual fez uma medida urgente, muito rápida. Nós não somos acostumados com tanta agilidade assim do poder público. O governo do estado de São Paulo criou uma linha de crédito emergencial para produtores rurais que tiveram perdas expressivas por conta dos incêndios poder acessar um recurso sem juro. É isso que eu estou falando. Sem juro, o produtor rural vai conseguir até R$50 mil sem juro algum para recuperar instalações e estruturas que ele perdeu por conta dos incêndios. E vindo agora aqui para o Rio Grande do Sul, voltamos no mesmo problema de sempre. As enchentes aconteceram no mês de maio e nós ainda não temos no poder público uma solução eficiente para esse endividamento. Os produtores estão preocupados, as contas estão chegando no vencimento e até agora pouca coisa aconteceu. Já conversei sobre a medida provisória, já conversei sobre o decreto em outras oportunidades e nesse meio tempo, nesse intervalo, enquanto eu estava em Goiânia, inclusive, veio uma nova medida, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que talvez seja a menos pior das ferramentas que nós temos aqui para o agricultor. Esta resolução, ela possibilita a renegociação em até 4 anos das operações de crédito rural dos produtores aqui do Rio Grande do Sul. Ao contrário do que o decreto dispõe, ela não veda a possibilidade de contratação desta prorrogação por produtores que têm seguro ou que têm Proagro contratados. Entretanto, ela também não dá desconto para essas operações, como o decreto dá. Ela dá somente os 4 anos para que o produtor possa jogar para frente, possa prorrogar, possa parcelar por esses 4 anos essas operações de crédito. Muito importante, o produtor precisa pedir junto ao seu banco, à sua instituição financeira, a adesão a esse benefício da resolução do Conselho Monetário Nacional até o dia 13 de setembro. Portanto, coloca aí na tua agenda 13 de setembro a data que nós precisamos pedir aos bancos a adesão do produtor a esse benefício. Semana de Expo Inter, também estamos aguardando resoluções, porque afinal de contas aguardamos mais 2 medidas provisórias, uma para as dívidas das cooperativas e outra para as dívidas privadas que o produtor tem com os seus fornecedores particulares, e ao que tudo indica, essas ferramentas, ou pelo menos uma dessas ferramentas, deverá ser anunciada ainda na Expo Inter. Estamos aguardando esse anúncio, que é muito importante para o produtor rural gaúcho, e eu te espero na semana que vem para a gente conversar mais sobre direito e mais sobre agronegócio.
Obrigada, Torma, que volta com a gente na próxima semana, trazendo importantes assuntos aí em relação às queimadas e ao endividamento dos produtores. O programa Granja da TV de hoje, especial, direto da Expo Inter, nos estúdios da Ubra TV, TV Cultura e Rádio Mix, na Casa Barenbrug, volta amanhã. Espero, até lá.